Pessoal, olha só que notícia sobre o Bolsonaro para começar o fim de semana com um escândalo. Ele deve estar lá nos Estados Unidos abraçado a uma privada, tremendo de medo, porque o STF está investigando a existência de um possível Caixa 2 no Palácio do Planalto para a realização de pagamentos em dinheiro vivo sacados do cartão corporativo. Por isso que os gastos do cartão eram tão altos e por isso o sigilo. E a Michelle está envolvida nesse escândalo também. E tudo piora porque o pivô desse esquema, que lembra muito as rachadinhas, é o ex-ajudante de ordens do Bolsonaro, visto pelo STF como o elo de ligação do Bolsonaro com os manifestantes bolsonaristas antidemocráticos. Se a cassação política do Bolsonaro é dada como certa, a prisão nunca esteve tão perto. Na sua opinião, você acha que esse é o motivo para os gastos do cartão corporativo do Bolsonaro terem sido tão altos? Você acha que ele tá tremendo de medo? Você acha também que ele vai ser preso? Deixa o seu like se você quer ver o Bolsonaro preso e se inscreva no canal. Essa informação foi trazida para nós pelo Rodrigo Rangel do site Metrópolis e foi uma informação divulgada agora à tarde, faz poucas horas. E segundo o Rangel, o STF está fazendo uma investigação que vai complicar demais o Bolsonaro em dois pontos em específico. A primeira parte é uma investigação sobre a existência de um Caixa 2 dentro do Palácio do Planalto. Um esquema que lembra muito, mas muito, o modus operandi das rachadinhas lá do Fabrício Queiroz. E também esse caso acaba também servindo como ligação do Bolsonaro com os manifestantes bolsonaristas e também revelando a existência daquela organização de ataque às instituições republicanas que é a principal tese que vai levar o Bolsonaro para a condenação e a prisão. E esse caso todo, pessoal, envolve também o cartão corporativo, porque havia saques do cartão corporativo para pagamentos em dinheiro vivo, praticamente a rachadinha. E o Fabrício Queiroz da vez, que não era o Queiroz, é o Mauro Cid. Quem que é esse Mauro Cid? É o ex-ajudante de ordens do Bolsonaro. E para que você entenda toda essa situação, é importante nós definirmos e explicarmos quem é esse Mauro Cid, porque talvez você não esteja familiarizado. Ele é um coronel que o pai dele era muito próximo do Bolsonaro. E ele foi o ajudante de ordens do Bolsonaro durante todo o mandato. E o que é um ajudante de ordens? Ele é uma espécie de faz-tudo. Então ele atendia ligações do Bolsonaro, mandava mensagens, pagava contas. E esse Mauro Cid também está sendo investigado nos dois inquéritos que a Polícia Federal apontou crime do Bolsonaro. O vazamento de dados sigilosos do TSE e aquela propagação de notícias falsas envolvendo o imunizante para a pandemia com a doença do Cazuza, que nós não podemos falar o nome aqui na plataforma. O Mauro Cid, assim como o Bolsonaro, também está sendo investigado. E no ano passado, houve uma quebra de sigilo telefônico do Mauro Cid que deixou o Bolsonaro de cabelo em pé. Link aqui no card para você lembrar essa história. E agora tudo faz sentido, porque o Mauro Cid era de fato o arquivo vivo do Bolsonaro. E todas essas informações do STF que vão descambar para a prisão do Bolsonaro foram obtidas justamente do celular do Mauro Cid. Principalmente o esquema do Caixa 2. Porque esse Mauro Cid, ele era o gerente financeiro do Bolsonaro. Era ele que concentrava toda a gestão financeira do clã Bolsonaro, ou pelo menos o Bolsonaro e da Michelle. Ele realizava os pagamentos dos boletos, mas esses pagamentos eram feitos em dinheiro vivo. Olha que situação esquisita, que lembra as rachadinhas. O dinheiro era sacado do cartão corporativo, na boca do caixa, e os pagamentos eram feitos na agência do Banco do Brasil, dentro do Palácio do Planalto. Muito parecido com o que ocorria lá no Rio de Janeiro, na Alerj, envolvendo o Fabrício Queiroz e também o Flávio Bolsonaro. Muito parecido. Dinheiro vivo, um ajudante de ordens, saques, pagamento na boca do caixa. E com essas informações, o TSE conseguiu as informações também, dados da agência bancária, e houve o cruzamento dessas informações. E a situação fica esquisita porque também foram descobertos pagamentos de fatura da Michelle Bolsonaro com a utilização de um cartão de uma terceira. Uma outra pessoa, uma amiga pessoal da Michelle, dava o cartão para a Michelle fazer o pagamento. Então há suspeita também de lavagem de dinheiro nessa história toda. Muitas explicações precisam ser dadas e até o momento elas não foram dadas. Nem pela Michelle, nem pelo Mauro Cid, nem pelo Bolsonaro e muito menos pela amiga da Michelle. É uma situação minimamente suspeita. Na sua opinião, isso tudo é condenável? É legal ou é ilegal? Coloque nos comentários se você acha que o Bolsonaro se deu mal agora e, claro, se inscreva no canal. E agora a gente começa a entender
o motivo para os gastos do cartão corporativo do Bolsonaro terem sido tão altos. Porque vocês viram, até fiz vídeo na semana passada, link aqui no card, que nós tivemos a quebra dos sigilos do cartão corporativo do Bolsonaro. E algumas situações ali chamaram a atenção, como gastos estratosféricos e estabelecimentos muito pequenos. Só que depois a imprensa trouxe a informação que o gasto que o Bolsonaro teve no cartão corporativo foi o triplo do que havia sido divulgado. Então é uma situação que tem cheiro, tem cara, tem gosto de corrupção, tá? Dentro do governo Bolsonaro. Só que, olha só o pepino que essa situação está provocando. Mauro Cid, ele recebia pagamentos para o fundo desse Caixa 2, não somente de dinheiro vivo vindo do cartão corporativo, mas de militares alocados em quartéis fora de Brasília. Por que que esses militares davam dinheiro para o Mauro Cid administrar? Nós não sabemos nesse momento. É suspeito? Muito suspeito. As investigações do STF vão avançar nesse sentido? Vão. Já devem estar avançadas, mas ainda nós não tivemos o sigilo obtido pela imprensa. Mas é muito estranho. Muito estranho. Então nós temos também militares envolvidos nessa situação toda, que é uma situação de grande escárnio, pelo menos na minha opinião. Eu acredito que você também deve estar escandalizado às vésperas do fim de semana, nesse caso que é muito cabeludo e vai colocar o Bolsonaro na prisão porque comprova muitas teses que estão sendo levantadas. E o pior para o Bolsonaro não é nem esse caso de corrupção. Tá? Isso também é grave, mas existe um elemento mais grave ainda. Porque como o Mauro Cid ele era o responsável por responder às mensagens do Bolsonaro, a Polícia Federal, o STF, com a quebra dos sigilos do Mauro Cid, obteve mensagens que ele trocou com radicais bolsonaristas, entre eles o Alan dos Santos. E o Mauro Cid, ele os falava em nome do Bolsonaro com esses interlocutores. Então o Bolsonaro ele quer dizer que não teve nada a ver com os casos em Brasília? Não vai rolar. Essa desculpa não cola mais, porque o Mauro Cid mostrou que ele era a ligação direta do Bolsonaro com esses manifestantes bolsonaristas. Então a tese, pessoal, que está sendo levantada para a prisão do Bolsonaro, para a condenação do Bolsonaro como um atacante, eu não quero usar aquela palavra que começa com A, né, porque é uma palavra um pouco agressiva aqui, mas como um mentor intelectual, como alguém que ataca as instituições, aquela palavra que começa com A, depois vem gre, depois soa, tem que tomar cuidado, né? Ainda mais nesse momento de muita instabilidade aqui da plataforma. Começa a se caracterizar. Porque vocês sabem que o Bolsonaro ele vai ser condenado por conta da existência dentro do Palácio do Planalto de uma organização que realizava ataques às outras instituições republicanas. Então perceba que o Mauro Cid é a relação do Bolsonaro com manifestantes, com bolsonaristas radicais que estão até condenados pela justiça, no caso o Alan dos Santos. Portanto, pessoal, eu vejo que a única forma do Bolsonaro não ser preso é de fato fugindo. E você sabe muito bem que o Bolsonaro está tentando esticar a viagem dele nos Estados Unidos para justamente não ser preso. Já fiz vídeo, também tem link explicando todos esses detalhes, link aqui no card. A condenação do Bolsonaro no TSE, que vai torná-lo inelegível, incapaz de disputar qualquer tipo de pleito, ela já é certa. E eu vejo que toda essa situação envolvendo o Bolsonaro juridicamente também o complica muito. Por isso que se o Lula não quiser nem investigar, abrir a CPI, não é mais necessário. Porque a velocidade da justiça contra o Bolsonaro, estamos no dia 20, já olha só quanto que já avançou, mostra que agora a gente entende porque que ele estava com tanto medo de ser derrotado pelo Lula.